Boa noite a todos, começamos mais um ExudaCast e comigo aqui o professor Felipe Silva e boa noite também para quem tá aqui na minha plateia. Boa noite, minha plateia! Gostei, pessoal da noite aí comeu mais cuscuz que o pessoal da manhã. Comigo aqui o nosso convidado ilustre, Écio Costa, e o nosso diretor, Wilson Barreto. Boa noite para vocês, gente. Boa noite, muito prazer aqui estar com vocês, né? Nós estamos inaugurando nosso espaço de ExudaCast e é muito bacana, a gente sempre procurando inovar e trazer para vocês, né, para o público que está em casa. É sempre um tema relevante, né, na sua área específica. Hoje a gente tem o prazer de trazer o amigo Écio Costa, tá Felipe aqui e Gabriel e vocês. Sejam bem-vindos. A gente tem a ideia de que esse podcast aqui sempre vai trazer pessoas, como eu falei, de relevância importante para, como diz o mote, trazer informação para vocês formarem a opinião de vocês, tá? Muito obrigado a todos e vamos em frente. Vamos em frente. Écio, boa noite. Se apresente. O economista Écio Costa, que o Écio também é da minha área, tá? Que ele é colunista. E aí, gosto muito do Diário de Pernambuco e da Rádio Grande Rio também, né? Isso. O Écio, me conta um pouco do que é essa trajetória do Écio Costa, economista, mas como a gente está falando de uma graduação, me conta como foi a escolha de fazer economia. Bem, primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe, Gabriel, Wilson. A gente se conhece de longas datas, né? E nos conhecemos, não foi nem aqui no Brasil, né? Nos conhecemos fora do Brasil. Aliás, minto, a gente se conhecia aqui antes através do meu cunhado, depois se reencontrou lá nos Estados Unidos. Como minha esposa está aqui, pessoalmente, é bom a gente não tocar nesse assunto para não ficar chato, né? Vamos pular essa parte. Mas é um prazer estar participando da primeira edição, né, do ExudaCast. Eu gosto muito de podcast, porque a gente pode falar à vontade. Isso. A conversa é boa. O último podcast que eu participei foi do pessoal da Mesa Engenharia. E interessante que eles fizeram... O pessoal organizou as perguntas bem direcionadas mesmo para o que eu falo. Era para ser uma conversa nos 40 minutos, a gente ficou 2 horas e meia lá falando. Então valeu. Mas calma, não quer dizer que vai ficar esse tempo todo hoje aqui, não. Mas se deixar, eu vou falando. Mas em relação à questão da escolha por economia, meu pai é médico, a minha mãe, ela casou muito cedo com meu pai, os dois casaram muito cedo, ela casou aos 18, abandonou os estudos para ser dona de casa, né, ser mãe dos 4 filhos que teve, e meu pai, ele abandonou a medicina para ser empreendedor, na realidade trabalhando com o meu avô. Produziram frangos e ovos por um bom tempo. E lá em casa, como meu pai era médico, a expectativa era que eu fosse para o campo da medicina. Mas nunca gostei de biologia, nem de química, nem de física, não tem nada a ver, mas também não gostava. Meu negócio era matemática, tinha facilidade com geografia, gostava de história e, assim, fui me identificando com a área de economia. Também via muitos negócios acontecendo lá em casa e achava que fazer economia iria me ajudar a trabalhar com a família também. Tá? Então essa foi mais ou menos a trajetória, a ideia de fazer economia. Só que quando eu resolvi fazer economia, eu disse, não, eu vou fazer o pacote completo. O que é o pacote completo? É a graduação, o mestrado e o doutorado. Então, desde cedo eu já tinha isso em mente e fui me organizando para que isso acontecesse. Eu entrei na faculdade lá na UFPE, fiz a graduação lá aos 17 e aí terminei aos 21. O curso geralmente é 4 anos e meio, eu quase fiz em 3 anos e meio, fui acelerando, fiz pesquisa científica, trabalhei um tempo com meu pai também, mas sempre me preparando para ir fazer a pós-graduação lá fora. E aí aconteceu, eu terminei aos 21 e fui embora para os Estados Unidos, para a Universidade da Geórgia, onde eu fui fazer o meu mestrado, e era um mestrado em economia agrícola e aplicada.
Por quê? Porque como meus pais tinham esse negócio junto com meu avô, eles produziam frangos e ovos lá em São Bento do Una, chegaram a ser os maiores produtores aqui de Pernambuco em determinado momento. A minha pesquisa era, de certa forma, para que eu pudesse aplicar nos negócios. Trazer para casa, né? Isso. E eu fiz, tanto no mestrado como no PhD, eu desenvolvi um programa que, dentro do Excel, que otimizava toda a produção, desde a formulação da ração, a produção no galpão, o processamento, que você apertava um botão e ele já dizia que ração formular, quanto tempo de galpão, se deveria processar o frango, com que data, tudo automatizado. Isso eu fiz no Excel usando os conceitos de economia, né? E aí a ideia era voltar e aplicar isso em casa. Só que aí no meio do caminho meu pai faliu. Eles quebraram com o Plano Real. Eu fui em 96 para lá, aos 21. Em 98, 99 já não existia mais o negócio. Nessa época o quilo do frango era R$1 e não conseguia reajustar. Mas o preço do milho e da soja, que eram em dólar e de certa forma era importado, ainda não tinha essa pujança de produção hoje que tem, aí esse se reajustava. Então a margem deles foi se estrangulando e o negócio não foi para frente. Então eu voltei em 2002, não ia mais trabalhar com meus pais, mas também eu já tinha essa pretensão de seguir na carreira acadêmica, porque com um PhD eu disse, não, eu vou ser professor e trabalho nos negócios da família. Então voltei já, fiz o concurso na UFPE, mas voltei como um professor visitante e tinha um programa do CNPq de fixação de recém-doutores. Foi esse que eu consegui. Passei 4 anos na UFPE nesse formato, concursado, esperando a vaga. Então a vaga finalmente saiu em 2006, mas aí nesse período dos 4 anos eu sempre fui, de certa forma, empreendedor. Aí abri empresa de consultoria, depois abri em família franquia de outros negócios e aí eu vim fazendo essa carreira acadêmica, mas sempre o meu PhD, como eu disse, o mestrado, PhD, eles são em economia agrícola e aplicada. Então a minha ideia sempre foi pegar a teoria e fazer a aplicação dela. Não ficar lá na minha salinha da UFPE, massageando o ego, né, como muitos falam. Minha ideia sempre foi fazer pesquisa científica aplicada à realidade das demandas que a gente vê. Trazer na prática, né? A gente pode falar dessa forma. E a isso eu sempre conduzi nesse formato. Em 2022, 20 anos depois que eu voltei, aí eu me tornei professor titular lá da UFPE, que é o topo da carreira. Tenho mais de 60 artigos publicados em revistas científicas. Todos os congressos que você imaginar eu já fui. Já orientei muitos alunos. Coordenei um mestrado lá também, profissional em comércio exterior. Tem até ex-aluno aqui do mestrado. E assim, isso é uma carreira que foi sendo construída, né, ao longo do tempo, mas eu não sou aquele cara que fica só lá dentro, né? Eu tenho toda uma interação, alguns aqui já me conhecem, né, com a sociedade, né? Eu procuro levar o meu conhecimento para as redes sociais, para as palestras que eu dou, para os podcasts que participo, para as consultorias, para que a gente faça uma entrega, né, de volta para a sociedade. Apesar de que a minha ida lá para os Estados Unidos não foi financiada pelo Brasil. Né? Eu fui inicialmente com um patrocínio. Né? Meu pai bancou o meu primeiro trimestre lá. Na época o dólar era 1:1 com o real. Ele estava bem de vida, isso foi em 96. E aí depois do primeiro trimestre eu bati na porta do professor lá e disse, professor, o senhor viu aí, eu só tirei notas A, estou fazendo minha pesquisa, mas meu pai não tem mais dinheiro não. Ou o senhor veja aí se tem uma bolsa para mim, porque se não tiver eu vou para outra universidade. Aí ele, não, se eu já tinha visto seu desempenho,
e surgiu uma oportunidade, vamos oferecer a bolsa para você. Ele já tinha, né? Mas ele estava me testando também. E aí eu fiquei daí em diante até o final da minha formação com recursos lá Da universidade lá dos Estados Unidos. Então, não teria obrigação de voltar, mas voltei e, assim, não me arrependo. A minha carreira aqui, eu estou fazendo o que eu gosto, minha família está aqui. Na verdade, também tinha uma mulher esperando, já tem pressão. A mulher que ele casou. Esse detalhe também. Esse detalhe também que ninguém conta, né? Ele não queria entrar nesse assunto, ele estava enrolando, estava percebendo isso. Mas se trouxe um ponto que é a trajetória de querer, de buscar. Uma pergunta agora para o professor Felipe. Professor, o aluno, quando ele chega no primeiro, segundo, terceiro período, são poucos que já vêm sabendo de fato o que querem, né? Isso foi muito interessante, né? O que o Écio trouxe pra gente. É que quando você já tem uma perspectiva familiar, né? Que tem uma certa orientação, isso é muito interessante porque você já tem um caminho, né? Parcialmente trilhado em que você consegue construir uma certa carreira. Né? Mais ou menos, né? Porque queriam que eu fizesse medicina. Né? Mas quando você tem esse desejo que você se descobre no curso, né? E comigo foi um pouco assim. Eu não tinha ninguém na minha família de formação acadêmica, né? Mas quando você começa a desfrutar e conhecer um pouco mais das ciências econômicas de modo geral, isso vai despertando. E quando você começa a estreitar esses laços com a academia, como foi a trajetória do Écio, você começa a se envolver cada vez mais. E isso desperta o interesse aí do alunado, né? De certa forma, a cada vez mais desbravar esse mundo acadêmico e você começar a beber na fonte. Não tenho dúvida que quando você começa a produzir artigos científicos, que você conhece um pouco mais da ciência, isso te auxilia muito quando você devolve isso para o mercado. O mercado te olha de uma maneira diferente porque você conhece um pouco mais da essência. Claro que existem modelos econômicos, né, que a gente precisa avaliar, mas isso é interessante, um diferencial muito grande na carreira, no crescimento do alunado. Isso é muito bom. O professor Felipe, ele tá fazendo o imposto de renda, ele tá com um projeto aí do imposto de renda, e de vez em quando eu vou lá brincar com o pessoal nas redes sociais, e eu vejo o quanto os alunos deles se dedicam, e ele fica, tipo, ali no pé e mostra o brilho tanto do professor, isso agora para o Wilson, tanto do professor, o brilho do professor em querer ensinar, em querer trazer a novidade, quanto pro aluno de querer aprender, de querer fazer diferente e trazer aquilo para si. Tenho certeza que o aluno do trimestre ali que tirou só A, o professor ele viu e disse: esse aluno eu não posso perder. Sim. A mesma coisa é aqui na Exuda. Tem alunos que a gente vê e diz, pô, esse aluno ele tem que ter um acolhimento diferente, que é a prática da Exuda, né, Wilson? Claro, veja, eu acho que essa é uma prova viva, né? Muita gente fala do curso de economia, mas veja, quando você tem um sonho determinado, disciplinado, você chega lá. Veja, o curso de economia, né, é um curso super interessante, às vezes menos valorizado do que merecia, a gente sabe disso. Mas veja, é um curso interessante, é economista, pela uma vertente, né, como ele diz, a parte agrária, que supostamente não tinha nada a ver, e é um vencedor fatidicamente. Quem não conhece Écio é uma referência na área que gosta, e serve de lição para todo mundo, de acreditar no que você acredita, né, de botar fé, ser disciplinado, determinado naquilo que você acredita. Então tem muitos, aqui deve ter administração, contábeis, economia, né? Na casa. Quantos são economistas aqui que estão fazendo economia? Estamos aqui no público, tem entre 10, vamos dizer assim, uns 10 de economia. Então você veja, economia você consegue prosperar. E a gente não fala só financeiramente, mas como realização pessoal. Agora, o que a Exuda acredita é que você tem que investir de fato no seu curso, no seu conhecimento, né? A gente diz, pouco importa a instituição, e é verdade, quem faz o curso é o aluno. Obviamente, se for na Exuda é mais fácil, né? Mas quem faz o curso é a Exuda. E está aí a prova viva disso, né? Um fato interessante também é aquela coisa, se você está atuando na profissão que te agrada, assim, já é meio caminho andado. Com certeza. Né? E aí cabe a você escolher e fazer aquilo que realmente é do seu gosto. Porque senão vai ser uma obrigação, né?
Eu, por exemplo, eu não vejo o que eu faço como trabalho. Eu gosto do que eu estou fazendo e gosto de estar discutindo economia. Eu não sou meio de nerd, né? Mas os economistas sabem disso. Às vezes até eu vou dar minhas palestras, aí eu coloco um monte de meme nas palestras, porque eu digo, pessoal, vocês vão me aguentar aqui por 50 minutos, para vocês não ficarem dormindo, eu vou botar um memes aqui no meio, porque o brasileiro é campeão mundial na produção de memes, né? E aí só um outro fato interessante é que eu sou, lá em casa são 4 homens, como eu mencionei, 4 filhos, eu sou o mais velho e o irmão mais novo são 8 anos de diferença. Então ele se espelhava muito em mim, né? E então quando eu fui para fora e tal, me distanciei um pouco. 96 a 2002 não tinha internet tão fácil que a gente tem hoje aqui, né? E era muito caro tá fazendo ligações e tal. Mas ele resolveu fazer economia também. E aí ele primeiro passou na Católica. Aí eu voltei para aqui, para Federal, eu puxei ele e disse, meu amigo, eu tô na Federal, você vai fazer Católica, faça, na época era vestibular, faça o vestibular de novo, passe na Federal que eu vou lhe ajudar. Aí ele passou, foi o último do remanejamento da Federal, mas passou. Mas entrou. Aí eu disse, agora venha, aí botei uma mesinha para ele lá na minha sala e saí organizando a vida dele. Ele fez o mesmo caminho, foi para fora, foi para o Texas, não para a Geórgia, com bolsa de lá também. Aí fez mestrado, PhD, e ele ficou. Ele conheceu uma brasileira lá e aí... O caso da mulher, né? Se organizou com a brasileira lá. Tudo, né? E hoje ele mora em Fort Lauderdale, né, lá na Flórida. Trabalha numa empresa multinacional de resseguros e atende a América Latina toda. Então, por exemplo, a empresa dele vende seguros agrícolas para o Banco do Brasil, para o Banco do Brasil vender aos seus clientes. Porque é uma operação de resseguro que é chamado, né? Então, veja que é a mesma coisa. Você tendo apoio, tendo a orientação, você traça o seu caminho e as oportunidades vão se apresentando. Claro, aqui é muito mais difícil do que lá fora, por exemplo, né? As oportunidades aqui para surgirem, você tem que batalhar muito. Mas hoje, por incrível que pareça, é mais fácil do que lá atrás, quando eu fui atrás. Eu queria poder pegar um gancho nessa tua fala, até porque a gente tá com a plateia, né, repleta aqui de alunos de economia também. Como é que tá na tua visão hoje o mercado para um recém-formado do curso de economia? Qual a expectativa? O que é que a gente pode imaginar desses desafios, dessas oportunidades que a gente tem hoje aqui para o Estado? Justamente, até como você disse, é um gancho mesmo do que eu tinha acabado de falar. Hoje você tem muito mais oportunidades do que tinha lá atrás, né? Antigamente você fazia economia, você ia muito provavelmente fazer um concurso público, né, para ser aceito ou num banco do Brasil, ou Banco Nordeste, alguns desses concursos públicos. Hoje você tem um leque de oportunidades bem maior. Você tem um mercado financeiro que ele é muito mais pujante do que era lá atrás. A internet facilitou muito a vida do economista. Você hoje consegue captar informações, tratar os dados, desenvolver análises muito mais facilmente do que lá atrás. Eu sou professor de contabilidade social lá na UFPE. Contabilidade social, para quem não sabe, é como você calcula o PIB de um país. E eu paguei essa disciplina com um professor que já se aposentou. E a aula dele era toda escrita no quadro. Sim, contabilidade social não é um negócio fácil, né? É inclusive muito monótono. Era tudo escrito no quadro. Todas as pesquisas eram livros do IBGE. E você tinha que ir lá na biblioteca do IBGE aqui no centro da cidade para poder acessar essas informações. Hoje eu dou a aula toda em PowerPoint, eu mostro as pesquisas que eu baixei e que quem quiser pode baixar. Sim. Tem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas. É outra realidade. Agora, claro, a pessoa tem que tirar proveito daquele conteúdo para poder
se diferenciar das demais pessoas. Então, tem que estar estudando Python, tem que estar estudando inteligência artificial, que aí você vai se diferenciar, né? E vai conseguir mais vagas, né, do que os seus concorrentes, né? Então, assim, o mercado financeiro é as empresas, elas estão vislumbrando que não é só ter o administrador, o contador, precisa ter o economista também. Há empresas hoje aqui na região Nordeste que estão nessa demanda também, mas claro, você vai concorrer com o administrador, com o contador, né, e tem que ter os seus diferenciais. Eu acho que, pegando agora o gancho do gancho, um ponto que a gente falou pela manhã é que hoje existe a diferença do como você se vende. Eu até falei com o Felipe, o coordenador dos cursos de negócios, há um mês atrás, vamos dizer assim, que hoje existem pessoas que se vendem melhor, mesmo tendo menos conhecimento que você. Não é fato de você ser melhor que ela, ou ela ser menor ou maior. É a questão do buscar conhecimento e de se vender. Antes, o boca a boca, ele era muito mais palpável, assim, tipo, ele é um bom contador, ele é um excelente economista, e você credibilizava a palavra daquela pessoa e você ia atrás dela. Hoje tem fulaninho de tal que... Nada contra se eu sei que você é das redes sociais. Tem sempre o fulaninho de tal que bota lá o vídeo com um clickbait, chama 500 mil pessoas ali, no mínimo ali ele pega 10% ali, só que não entrega nada. Coisa que você pode trazer com menos pessoas, com um conhecimento maior, com uma bagagem maior, mas é como você se vende. E agora uma pergunta para vocês dois, pode ser, vocês escolhem a melhor forma. O pessoal tá aqui, os alunos estão aqui. Qual a melhor forma do aluno se vender? Mas não se vender de uma maneira ruim, e se vender de mostrar e credibilizar o quanto ele é bom. Aí vocês decidem quem fala primeiro. Eu vou iniciar, se você me permite. Eu penso hoje, nesse momento globalizado em que a gente vive, com todos esses desafios dos novos softwares, da inteligência artificial, que nós devemos ter uma perspectiva do profissional solucionador de problemas. Eu penso que esse é o perfil que o mercado, em que as empresas, em que a sociedade busca. A gente precisa se especializar em encontrar alternativas de soluções para o negócio. Eu não posso ter a perspectiva que a rede social, ela vai sim captar cliente, ela vai te auxiliar isso. E nós, economistas, contadores e administradores, me parece que por vezes a gente tem uma certa dificuldade em se vender. A rede social, ela veio, até possibilitou uma melhor apresentação profissional nossa. Mas o foco agora, como o Écio trouxe, é a gente buscar se aprimorar nessa perspectiva da tecnologia atual. Conhecer um pouco mais da inteligência artificial, de que forma ética ela pode contribuir na solução dos problemas, e assim a gente poder entregar para a sociedade os produtos que ela espera. A partir desse processo de uma formação sólida, sustentável, buscando estar sempre alinhado com as perspectivas de mercado, é que a gente vai ter profissionais que atendam a essa expectativa da sociedade, do mercado, para poder alcançar esses objetivos. Caso contrário, não tem rede social, não tem software que vai poder substituir os seres humanos, porque o importante é o conhecimento que a gente consegue entregar para a sociedade. Veja, você não pode ignorar, né, o papel das redes sociais nas nossas vidas. Né? É uma influência fortíssima. E aí tem vários influenciadores que tiram realmente projeto. Tipo, o Écio é influenciador, tá? 42 mil pessoas ali. Nós fizemos uma live aqui durante a pandemia. Ele só fazia algumas invejas às vezes. Que cara, você ficava abismado ali com um poço de sapiência e ele tomando um vinho assim. Cara. Eu soubesse, eu tinha trazido um vinhozinho pra ele. Na próxima. Na próxima, né? Veja, eu despertei para isso. Na realidade, eu já tinha um trabalho de rádio. Voltando à história, né? Quando eu voltei em 2002, eu disse, eu não vou ficar aqui fechado, né? Eu quero ter uma certa influência e quero ter um trabalho com consultoria, com acesso às empresas. Minha visão sempre foi na consultoria empresarial.
E lá na UFPE, para vocês terem uma ideia, chegam as demandas de entrevista e os professores se escondem. Porque a maioria não quer, eles querem fazer só a pesquisa e a sala de aula e acabou-se. Eles dizem, não, traga para mim que eu falo. Né? E aí isso começou a virar, ter uma certa recorrência, e eu falava de tudo. Né? Eu costumo brincar dizendo que eu falo de parto de porca até atracamento de navio, tendo economia na história. E assim, a fala do economista não é muito aprofundada, até porque o leigo não vai entender. É mais para você contextualizar as coisas. E isso foi crescendo. Teve um momento em que a Rádio Jornal me chamou, eu virei colunista da Rádio Jornal, passei 5 anos lá. Depois passei mais 5 anos na CBN. Aí veio o Diário de Pernambuco, a Grande Rio FM, Marano FM, e a coisa foi sendo construída. Agora, na pandemia, foi realmente o auge, né? Tava todo mundo em casa. Eu também, sem dar aula na Federal, negócios todos parados. Eu disse, não, vamos tirar proveito, né? Já que está todo mundo fazendo live, vamos fazer live. E aí isso foi trazendo cada vez mais conteúdo, mais volume. E aí o importante você tem que ter um posicionamento, você tem que ter uma linha de raciocínio, você tem que ter uma postura. Não dá para você estar rebolando a bunda para depois ir falar um negócio sério, né? A pessoa não vai te levar a sério depois disso. É o que a gente estava falando da credibilidade, né? Exatamente. Né? E também é importante você ter o seu nicho. Em economia, por exemplo, tem muito assunto para se falar, tem muita coisa para se tratar. Então, eu, por exemplo, eu escolho conversar, discutir sobre determinados pontos. Já outros eu não me envolvo muito. Você não vai ver Écio falando, invista na ação A, B ou C. Não é muito o meu papel ali. Agora, vamos discutir para onde está indo a economia, para onde está determinado setor indo, qual o efeito da política macro, setorial, o comércio exterior, que são as áreas que eu conheço. Aí eu vou estar sempre pautando sobre isso. Aí isso vai gerando a credibilidade e você vira referência. Não é da noite pro dia também. A não ser que você vá para um BBB, né? Veja, Gil do Vigor foi meu aluno. Gil do Vigor era meu seguidor. E a turma fez ali. Era meu seguidor nas redes. E ele, dia de domingo, eu fazia uma sessão de perguntas e respostas e ele vivia fazendo pergunta lá. E foi para um BBB, o cara explodiu e... mas aí é tipo 1 em 1 milhão, né? Não é algo que acontece assim com muita frequência. Inclusive, hoje pela manhã a gente conversou sobre isso, né? Para traduzir, veja, conhecimento é algo que o mercado vai cobrar, né? A gente sabe que as faculdades aí proliferaram, EAD hoje é uma realidade, a gente não sabe até que ponto a entrega do EAD é a entrega que o mercado vai absorver com facilidade, nada substitui o conhecimento, veja, o conhecimento é libertador. Mas isso nós sabemos, como citou, isso é uma vertente do sucesso profissional. Conhecimento, né, é uma vertente. Mas, como a gente está dizendo, a disciplina, a determinação, veja, vocês estão, né, aí cursando, daqui a pouco vai estar no mercado de trabalho. Quem conhece a história de Écio, o feito ele está citando mesmo, não foi fácil. O problema é que a gente às vezes quer receber isso pronto. E isso não existe. É começar do começo. É como a gente citei hoje de manhã. Se de repente o chão está sujo e não tem ninguém que limpe, eu vou, pego e limpo. Se chegar a seus podcasts, eu sou diretor-geral da instituição. Mas, francamente falando, quem me conhece sabe, se o chão tivesse sujo, tivesse um pano ali, não tivesse ninguém para passar, eu ia pegar o panozinho, porque eu sou detalhista, eu gosto tudo bem feito. Ia passar o panozinho ali, tá tudo certo, não ia cair minha mão. Se tem alguém para passar o pano, alguém passa o pano. Sim. Mas todo mundo, no começo de carreira, vai ter que passar o pano no chão, né, sentido figurado da coisa, mas nada é fácil. Essa é uma realidade hoje, né, nós sabemos, em termos de conhecimento, em termos de mídia, mas garanto que Écio ralou alguns momentos da vida, que ele não vai contar aqui, para vocês não, para mim ele já contou algumas vezes, mas
Isso é uma realidade, veja. Então, vocês não vão conseguir se formar, o mercado vai lhe absorver e vai ser tudo lindo. Não funciona desse jeito. Por isso que eu digo, tem que ter o conhecimento teórico que vocês estão adquirindo aqui dentro da Exuda, mas lá fora vai ter que ralar, vai ter que bater em porta, vai ter que começar da onde se começa normalmente, né? Tem um fato interessante, você mencionando isso, e minha família é do interior de Pernambuco, né? Então, eu nasci em Recife porque não tinha estrutura para nascer lá em São Bento do Una. Eu nasci, inclusive esse ano eu completo 50 anos junto com o Exuda, ficando velho. E aí eu morei em São Bento do Una até os 10 anos de idade, estudava em escola pública, lá em São Bento do Una, até os 10. E aí meu pai disse, não, vamos levar esses meninos para Recife, porque senão, na época, né, eles não vão ter futuro aqui. Aí eu saí da escola Rodolfo Paiva, lá em São Bento do Una, para o Santa Maria, aqui. Foi um choque, assim, de realidade, e nunca tinha visto inglês na minha vida. Aí a minha primeira aula foi uma aula de inglês, a professora falando, escrevendo no quadro, disse, rapaz... Que danado é verbo to be. Eu tô lascado aqui. Aí botei pra chorar, não sei o quê. Aí disse, não, aula de reforço, e não sei o quê. Você vai tendo as oportunidades, você vai atrás, vai melhorando. Hoje, por exemplo, o ensino lá no interior é numa qualidade bem superior, né, à época que tinha. Então as oportunidades, elas existem. É muito, muito legal trazer essa prática, tanto a visão do professor, a visão do economista, a visão do diretor, e também eu vejo a visão dos alunos aqui. Eu tento interagir com alguns alunos e eu percebo que a Exuda, ela tenta unir a teoria, mas também trazer muito da prática. Essas quartas-feiras de imposto de renda, as palestras que tenta trazer com pessoas que já têm uma bagagem, como a gente teve nos 50 anos, isso faz com que o aluno ele desperte não só aquele desejo, mas que ele aumente o desejo de estar ali. Porque o que acontece? Às vezes o aluno, como eu falei, no primeiro, segundo, terceiro período, não sabe, mas um podcast com o Écio, uma palestra de uma outra pessoa pode falar, poxa, eu acho que era isso que... É isso que eu desejo. Eu pego por mim. Minha área... Eu vim da área esportiva, né? Tive uma vez um encontro com um narrador, que hoje tá falecido, o Silvio Luiz. Você narrava jogo? Narrava também. Daqui a pouco ele vai narrar um jogo aqui pra gente ver. Com o Silvio Luiz. E, eu vou ser jornalista. Eu vou trabalhar nessa área. E... cada um teve seu... Eu tenho ainda 24 anos, estou ainda galgando, né? Mas eu já tive meu momento de... O estagiário que não trabalhava na área, mas que na madrugada trabalhava para trabalhar para a Rádio Hits aqui em Recife. Então, cada um tem o seu momento e às vezes o aluno, ele para e pensa, diz, pô, será que tá dando certo mesmo? Eu acho que cada um teve esse momento e eu queria perguntar para você, Écio. Qual foi o momento que tu parou e disse, eu tenho... será que vai dar certo? Aquele momento que olha pro espelho, acorda de manhã, tá cansado e eu tenho que continuar porque vai dar certo. Hoje de manhã... Não, veja, você sempre tá questionando, né? É esse o caminho, né, que eu devo seguir, mas você também não pode estar mudando o tempo inteiro, porque senão você não chega a lugar nenhum. Você estava falando aí, eu estava me lembrando de um outro fato. Isso eu já estava de volta aqui. Isso foi, eu acho que 2004, 2003. E eu estava... fui dormir, estava em casa, já casado e tal. Aí, sem conseguir dormir, as ideias na cabeça fervilhando. Não foi pela esposa, não, só foi ideia. Não. Na verdade, ela estava... pé da vida, porque eu tava... Sem querer dormir. me mexendo na cama, né? O que é que ele tá pensando? Pois é. Aí era melhor nem dizer pra ela, porque senão iam ser 2 sem dormir. Aí eu me levantei, peguei um pedaço de papel e saí fazendo a lista. Aí quando tava no item 30 e tanto, aí finalmente bateu o cansaço e eu guardei o papelzinho com a caneta e consegui dormir. Isso já era umas 3 e tanto da manhã. Aí no dia seguinte eu vou ler que foram as loucuras que eu botei ali naquele papelzinho. E aí saí e disse, rapaz, isso aqui tem lógica. Isso aqui agora não, mas com certo tempo talvez eu chegue lá. E aí fui, e assim,
muitos desses itens, eu guardei esse papelzinho, andava com ele na minha carteira um bom tempo, né? E saí riscando, ou seja, atingido todos esses objetivos. Um deles era, inclusive, ser colunista de rádio, ter o meu escritório num local onde... que a gente trabalha muito com captação de recursos do Banco Nordeste. E aí eu tinha que ter um escritório empresarial onde tivesse uma agência do Banco Nordeste. Aí eu saí procurando, e depois encontrei, abri o escritório lá. Tudo isso naquela noite, ou seja, as ideias já vinham se acumulando. Naquela noite eu consegui externalizar tudo no papel e pus em prática depois. Então, assim, você tem que ter os seus objetivos, você tem que ter objetivos de curto, médio e longo prazo. Você vai ter muito mais não do que sim. Isso aí aqui no Brasil, então, você coleciona durante o dia os nãos que você vai recebendo. E aí vem um sim, né? Você comemora, né? E diz, opa, foi que eu fiz para que ele chegasse nesse sim. Vou repetir essa fórmula na próxima conquista ou no próximo cliente que eu vá atrás, né? E aí as coisas vão acontecendo. Então, não é fácil, né? Você... e assim, e todos somos empreendedores. Você empreende ou na sua empresa ou você empreende na sua vida profissional. Mas você está sempre empreendendo para poder chegar em algum lugar, né? E ter, como eu disse, essas metas de curto, médio, longo prazo, para poder chegar lá. Tem que de vez em quando empreender também no casamento, né? Porque senão já sabe. Né? Isso aí tá bem tranquilo. Esse ano a gente completou 20 anos de casado. Se fosse preso, já estava solto. Uma coisa que também é muito importante a gente ressaltar também é que essas práticas que têm sido promovidas aqui na Exuda, né, como já citado aqui do imposto de renda, né, e na economia também, isso desmistifica muito a prática, né? A gente vai se aproximando ao final da conclusão do curso e um dos receios que surge, né, e vem à mente é: o que é que eu vou fazer agora, né? Sou um profissional. As rodas de conversa nos domingos, nos jantares em família, é o que se questiona. Não, Écio já é economista, pode perguntar para ele, né? Então, isso acontece muito. Então, essas atividades práticas que acontecem ainda no ambiente universitário, isso favorece muito com que você se sinta cada vez mais tranquilo, né? Das funções que você vai desempenhar. Essa perspectiva do planejamento pessoal que o Écio está trazendo, isso serve para todas as profissões aqui, né? Isso. Se a gente consegue delimitar metas, curto, médio, longo prazo, isso aí também auxilia muito no crescimento profissional. Essa questão da experiência prática é uma coisa que, por exemplo, nem todo curso oferece, né? O curso de economia mesmo da UFPE, eu sou crítico disso, e outros colegas meus também, a gente não tem. É um curso muito teórico, que te prepara mais para uma carreira acadêmica. Sim. Entendeu? Para fazer um mestrado, para fazer PhD, um doutorado aqui ou PhD lá fora. E muitos ex-alunos que são dedicados lá da UFPE vão sim para a USP, vão para fora. Vejo o próprio Gil de Vigor que eu mencionei, sim, também foi aluno de lá. Mas para o mercado profissional, aí recentemente tem umas estratégias interessantes, né? Por exemplo, lá você tem o UFPE Finance, e aí os alunos de economia, contábeis, administração e de engenharias podem participar. Você tem empresa júnior, né, que aí você pode entrar e participar também. Na minha época não tinha, aí a minha experiência foi mais familiar, né? Mas é uma coisa que, novamente, tá lá, não está lá na sua grade curricular, mas é algo que você precisa fazer, porque senão você vai sair da faculdade do mesmo jeito que você entrou. Verde. Né? E aí vai bater na porta da empresa, a empresa vai dizer: mas qual é a tua experiência? Não, mas eu acabei de me formar. Te vira, né? Por que não foi para a empresa júnior? Por que não estagiou? Né? Então isso é muito importante também. Vai muito do quanto a pessoa quer. Acho que tudo, né? Sim. Se você não correr atrás, não tem quem corra atrás do teu sonho. Vai muito disso.
tema do podcast em geral, a gente é uma conversa, mas a gente tem que falar de economia e trouxe o Écio pra falar de economia. Que é isso? Écio, você fala muito nas redes sociais sobre o presente, o passado e como pode ficar o Brasil no futuro. Eita, agora é o assunto Vocês quente. trouxeram lenço. Esse é o momento. Esse é o momento que a gente vai abrir essa conversa aqui para você trazer um pouco da perspectiva do que foi, de como tá e como pode ficar. Lembra que eu tenho 24 anos e eu quero me aposentar ainda. Trouxe o lenço. E não trouxe o lenço. Mas tem papel aqui. Tem papel aqui, mas brincadeiras à parte. Me conta qual a tua perspectiva desse Brasil. Veja, a gente não pode falar de Brasil sem antes falar um pouco do que está acontecendo lá fora, né? E diferente de décadas atrás, o Brasil sofre influência do que acontece lá fora, também influencia um pouco o que acontece lá fora, mas mais sofre influência. Você teve aí uma pandemia, né? Teve um problema da invasão russa à Ucrânia, isso foi muito determinante para a inflação, né? Porque o preço do petróleo disparou, e aí o preço de todos os produtos subiu junto, e aí vieram os países aumentando os juros para combater essa inflação. O Brasil também fez isso, fez até antes que os demais. A nossa Selic chegou lá perto dos 14%, né? 13,75%. E agora a gente está nessa redução, né? A inflação vem reduzindo e a gente vem reduzindo o Selic também. Mas hoje a gente vive um problema de que não está conseguindo reduzir mais a Selic porque você tem alguns riscos envolvidos, né? Principalmente o risco fiscal. O governo anterior, ele no auge da pandemia gastou muito, né, para poder combater os efeitos da pandemia, da mesma forma que todos os países gastaram, mas logo depois ele corrigiu essa trajetória e entregou o último ano com superávit. Mas aí ficou muito resto a pagar, não sei o quê. Sim, mas entregou, né? Aí o governo atual, eu estou fazendo um resumão da história. Não, né? Tem medo de ser feliz, não, a gente tem tempo. Aí o governo atual, ele disse, não, temos que ajustar o que não foi ajustado, né? E aí gastou muito no ano passado. Gerou um déficit muito grande. E aí a ideia era que esse ano isso estaria resolvido e a gente ia ter déficit zero, né? O arcabouço fiscal fala nisso. Écio, eu entendo, mas a gente, para trazer, o que é que você chama de arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal é a política fiscal que o governo determinou para o país, ou seja, o quanto ele vai gastar ou vai não gastar em relação ao que arrecada, né? E nos últimos anos, você olha de Dilma para cá, o Brasil mais gastou do que arrecadou. Isso é muito ruim. E quem paga essa conta? Não, que eu digo assim. Não, Todos a minha nós, pergunta né? objetiva não é essa. A gente sabe que nós é que pagamos a conta. Mas diga uma coisa, mas a arrecadação vem da gente. Na verdade, quem gera, né, a grana para o governo somos nós. Estou trazendo bem para a gente, todo mundo entender, via impostos. Mas se a gente não arrecada o suficiente e gasta mais, porque veja, por mais que a gente pague a conta, mas essa conta nós não estamos conseguindo pagar. Essa diferença na sua casa, vamos dizer, se você ganha 3 mil por mês, aí você começa a gastar 3.500, gastou 500 a mais. Mês que vem, gasta 500 a mais. Alguém paga a conta, ok? Normalmente o cheque especial, né? Ou o empréstimo. E os juros vêm, né? E o juro vem. Quem é que paga essa conta no Brasil? É isso? A análise é perfeita, não é nem um pouco diferente disso. Da mesma forma que uma família, que uma empresa, o governo também é assim. Se você gasta mais do que arrecada, você vai ter que se endividar. Tá? É o FMI, é isso? Não, hoje a dívida ela é mais interna, né? Ele emite, o governo, através do Tesouro, emite títulos da dívida em reais. Tá? Antigamente emitia em dólares ou recorria ao FMI. Hoje a gente não deve dinheiro ao FMI. A gente até tem uma dívida externa, ela é de 35 bilhões de dólares, mais ou menos.
Só que nossas reservas internacionais são de 350 bilhões de dólares. Elas são 10 vezes maiores. Então, nosso problema externo hoje não existe. O problema é interno. Tá? Hoje você tem uma dívida muito alta, que aumentou muito de 2023 para cá, chegando num patamar muito, muito próximo já do da pandemia, né? O da pandemia, a relação dívida-PIB chegou a 82,5%. Agora a gente já está em 77% e com projeção de crescer mais. Se chegar a 100%. Não, pode chegar e passar. Tá? O problema não é esse, o problema é a consequência disso. Porque, voltando ao exemplo da família, no primeiro momento, você está gastando mais do que recebe, você vai lá no banco e faz um consignado, que os juros é baixinho. Sim. Depois você vai olhar, você não tem mais o consignado. Aí você vai para o empréstimo pessoal, aí o juros já é um pouquinho mais alto. Aí daqui a pouco você não consegue mais empréstimo pessoal, você vai para onde? Vai para estourar o cartão de crédito. Ou vai para o cheque especial, que os juros é lá alto. Depois vai para a agiota, né? Aí depois a agiota Aí os juros é bem mais alto aí. Essa relação, essa explicação serve também para o governo. Se você tem uma relação dívida-PIB baixo, você consegue rolar a dívida, porque, veja, nenhum país paga sua dívida. Ele administra a dívida. Ele paga, ele rola a dívida. Se ele tem uma política fiscal racional, ou seja, se ele não gera déficit todo ano, às vezes um ano sim, mas a maioria dos anos superávit, ele vai controlando a dívida e a taxa de juros dessa dívida vai ficando mais baixa. Mas se ele está estourando o tempo inteiro, aí a taxa de juros só vai subir. E aí era o problema que eu estava mencionando, o risco que você tem hoje na economia. A Selic vinha caindo, não sei se vocês lembram, com cortes de 50 0,5. de 50 pontos percentuais, né? E essa última reunião só caiu 25 pontos percentuais. Siri está aqui falando comigo. Aí, por quê? Porque o Banco Central disse que, olha, a política fiscal desandou. Eles disseram que esse ano talvez não cumpra o arcabouço fiscal, que é de você ter déficit zero, e o ano que vem ia ser superávit, vai ser de déficit novamente. Aí o mercado disse, não, peraí, desse jeito a gente não confia. E aí você tem os juros de curto prazo e tem os juros de longo prazo. O de curto prazo é o da Selic. O de longo prazo é aqueles títulos do Tesouro que a gente vê, o Tesouro IPCA+, né? Aí tem IPCA mais 6, né? Que tá todo mundo falando agora. O pessoal diz que tem que investir agora. Tá IPCA mais 6 porque justamente esse risco do país aumentou. E aí, para o governo rolar a dívida, ele tem que pagar mais juros do que estava pagando antes. Então, isso é uma bola de neve. Né? Se continuar nesse ritmo, aí o agiota vai pegar o Brasil. E vai ficar feia a coisa. Aí tem um outro componente, né? Que é os juros americanos. Os juros americanos iam começar a cair nesse primeiro semestre, aí já ficou para o segundo semestre, e se lá não cai, aqui fica mais difícil de cair, porque existe uma coisa chamada credibilidade, né? Então o Brasil nunca vai ter um patamar de juros igual ao dos Estados Unidos. E o dos Estados Unidos está entre 5,25% e 5,5%. A gente não vai conseguir baixar uma taxa de juros para ficar em 6%. Não, porque existe esse spread entre os dois juros. Então, se falava no início do ano em uma Selic no final do ano de 9%, ou talvez até um pouquinho menos. Mas agora já está, essa semana o Boletim Focus foi para 10% e já estão dizendo que pode ser que tenha elevação de juros até o final. Você vê que está muito esperançoso, né? Agora, e um detalhe, né? Vamos dizer, se a taxa não abaixa, e aí fica valendo a pena para quem tem grana, na verdade, de vez de investir, deixar no banco, porque automaticamente o dinheiro que gera dinheiro. Então você acaba que se o banco não está dando nada, você tira e você vai investir, né? Vai gerar emprego e tal.
Como a taxa está lá em cima e o retorno é um retorno satisfatório, acaba que o investidor não investe, deixa no banco, não é isso? Exatamente. Para você investir no mundo real, né, você tem um fator risco. Claro. E o risco é muito maior do que um tesouro que paga a inflação mais 6%. Olha que negócio tranquilo. Né? Você tem a inflação corrigida, ou seja, se o governo fizer muita besteira, a inflação sobe de volta e ainda paga mais 6% ao ano. Quem é que vai querer tirar dinheiro disso para investir numa franquia ou num negócio começando do zero, que você tem um índice de mortalidade muito alto, né? Os juros precisam cair para que você tenha esse tipo de investimento. Mas aí tem toda essa questão por trás. E ainda tem mais o seguinte: o ambiente institucional no Brasil ele é muito muito instável, complicado, né? Muito instável. Muito frágil, né? Aquela frase, né, que sempre falam, até o passado é incerto aqui no Brasil. E é mesmo, né? A gente viu ontem, inclusive. Mas então, todo dia você tem mudança de legislação. Não, hoje é assim, amanhã talvez já não seja. E quando amanhã talvez já não seja, ele diz, e vai um fiscal te dizer que dos últimos 5 anos tu tá errado e vai ter que pagar uma multa retroativa desses últimos 5 anos. Então, assim, esse ambiente ele precisa melhorar, né, para que você possa ter um crescimento mais sustentável nos próximos anos, né? E precisa ter o equilíbrio fiscal também. Show de bola. O Écio trouxe essa perspectiva, né? Um ponto aí, né, que você trouxe quanto menos dinheiro é colocado no Brasil, menos o brasileiro vai conseguir evoluir, correto? Um pouco do que você disse. O investidor que tem milhões, ele vai estar lá com dinheiro tranquilo, tá rendendo, tá bom. Porque mas supostamente esse dinheiro, a gente está falando que esse dinheiro já está aqui, né? O que acontece é com a insegurança jurídica, entre outras coisas, é melhor você apostar, né, numa economia que gera menos grana, mas você tem a segurança o risco menor do que você botar no Brasil, você dele lá fora, onde você tem uma grande chance de perder. É aquela coisa, você vai jogar Sport Santa Cruz, tu vai apostar em quem? O Santa Cruz não joga, tá sem calendário. Mas não vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar nesse gosta de futebol, eu quis perguntar. Não vamos entrar nesse assunto, não tem como apostar em quem. Mas apostar no esporte não é uma coisa muito certa. O Sport tá ganhando do Atlético Mineiro, tá? Tá brincando? Tô falando sério. 1-0 Sport. A minha resposta você já dá pra saber. Sim. Mas a questão é o seguinte: se os juros da renda fixa são muito altos, é um total desincentivo para você investir em qualquer outra coisa. A bolsa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ela cresce muito mais, tem uma valorização muito mais elevada, porque os juros lá são muito mais baixos. Aí o investidor vai dizer, não, eu vou botar num título de renda fixa. Agora está pagando 5%, mas passou um bom tempo com a taxa de juros lá dos Estados Unidos, que era um intervalo entre 0% e 0,25% ao ano. Aí o investidor dizia, vou ter 0,25% de retorno no meu investimento, eu vou para o mercado de ações, ou eu vou abrir um negócio, entendeu? E aqui, quando a gente teve lá atrás, com Temer, a imposição do teto de gastos, esses juros futuros que eu estou falando, um mês depois eles tinham despencado. E aí a Selic pôde ir caindo. E ficou uma Selic de um dígito só, na casa aí dos seus 7%, 8%, que é muito mais saudável, né, do que uma Selic que a gente tem hoje de 10,5%. Né? Então, esse equilíbrio fiscal ele é fundamental. E é um dos tripés do Plano Real, quando foi criado lá atrás. Era o ponto que ele estava querendo chegar desde o começo. Veja, o FHC criou isso e cumpriu. Lula 1 e 2... o governo Lula 1 e 2 também cumpriu e veio desandar depois de Dilma. Dilma, para se reeleger, ela saiu gastando o que tinha e o que não tinha, literalmente. Né?
E aí, de lá para cá, a gente não conseguiu mais retomar esse equilíbrio fiscal. Reestruturar, né? Vamos dizer assim. Porque não é nem retomar. Porque retomar é quando você estabiliza. Mas como desmoronou, não tá conseguindo reestruturar, galgar um passo de cada você vez. Precisa ter uma reestruturação com reforma administrativa, por exemplo. Restabelecer a credibilidade, né, Écio? Há quanto tempo não se fala em reforma administrativa, em reforma tributária? A gente tem uma complexidade tributária no Brasil que ela desestimula totalmente o empreendedorismo. A gente teve uma porta de entrada que é o microempreendedor individual, mas há quanto tempo você não atualiza esse teto aí de faturamento? Então, são coisas que vai desestimulando para você que quer iniciar o negócio, né? Você tem pesquisas do Sebrae, quantas empresas, né, percentualmente falando, já não encerram suas atividades já no primeiro ano. Uma taxa de mortalidade muito alta, uma carga tributária também bastante excessiva, e isso desestimula a credibilidade do governo sem reduzir o seu custo, né, da máquina, e aí você, enquanto cidadão, não consegue ver o retorno dessa contribuição dos impostos em serviços públicos. Então, veja, a reforma tributária, um ponto que você falou aí, essa foi uma entrega importante desse governo. Mas ela só entra em vigor em 2032. Então, ainda vai levar muito tempo para que isso seja efetivamente sentido pela população. E aí tem todo um desequilíbrio que vão tentar ajustar, né? Em 2032 para o Brasil, não pode mudar, né? A gente está em 24 ainda, né? São 8 anos. Pode mudar, como você está dizendo. A questão pode ser que daqui até lá, como a gente está dizendo, até o passado é incerto. Veja, o DPVAT não existe, tinha sido retirado, já botaram o DPVAT de volta. Né? Então, todo dia... O bom é que o economista, viu, pessoal? O economista está sendo cada vez mais demandado por conta de tantas mudanças que fazem em política econômica. Aí você, o que é que você acha disso? Eu disse, olha, é isso e tal, já foi assim, já foi assado. Né? Mas essa é uma entrega importante. Que aí as previsões é que a economia brasileira cresça mais por conta da simplificação, por conta do valor adicionado. Agora, tem uma notícia, viu? Isso ele já sabe, né? Serviços vão ficar mais caros. Né? Só que aí tem um fator de redução para educação, para saúde. Não, e a gente, qualquer coisa, a gente dá um aumento na mensalidade, 50% aí, né? A gente resolve. Esse é o momento que vocês usam lenço. Mas não é possível que vocês não tenham graduado daqui até 2032. Pelo amor de Deus. Vai gostar, sim, de uma faculdade. Da Exuda, né? Mas podem estar fazendo pós-graduação aqui. Vendeu o peixe. Mas já está trabalhando, aí tem com certeza. O professor Felipe, ele trouxe um adendo aí, que é as empresas com um ano que não estão conseguindo chegar a um ano de idade. Teve uma palestra aqui nos 50 anos da Exuda com o pessoal do Conselho de Administração de Pernambuco. E a Exuda ganhou uma placa dos seus 50 anos, que é um marco histórico, uma empresa chegar a 50 anos. E ele, na palestra, ele contou que uma empresa com 3 anos de idade já é uma empresa adulta. Isso é um ponto que, assim, eu disse, caramba, 3 anos de idade, quanto de relevância a empresa com 3 anos de idade tem para ela ser chamada de adulta? É porque é tão incerto a economia, é tão incerto, é tão doloroso você ser um empreendedor hoje, que muito se fala, empreenda, Sebrae, concursos, mas pouco se vê o outro lado. Então, na perspectiva agora do empreendedor da mesa aqui, a empresa com 3 anos de idade e hoje uma empresa com 50 anos de idade, Wilson, como é que você consegue visualizar do microempreendedor para uma empresa que está no Simples Nacional, para uma empresa que já é limitada? Aquele momento que meu pai se orgulha de mim, meu pai é contador, meu pai se orgulha de mim. Como é que você vê essa perspectiva? Bom, hoje eu tive uma reunião, inclusive agora à tarde, na TOTUS, né, que é o programa acadêmico da gente. Ele me deu um dado, bom, o pessoal disse, eu acredito que há 40 anos é 0,1% que passa dos 40 anos, 0,1%, nós temos 50%. Veja, o que eu acho que para quem vai empreender é entender o ciclo, na verdade. Veja, uma coisa que é natural é que nós temos uma escola, eu particularmente, não é do grupo,
Mas veja, é batata. O primeiro ano é prejuízo grande, parece uma coisa, né? Primeiro ano é um prejuízo grande. Segundo ano você vai ter um prejuízo pequeno. Terceiro ano você empata. Quarto ano você... Por isso que fecha. Isso é batata, aconteceu comigo particularmente. Então, na verdade, quando você for abrir algum negócio, você tem que se preparar para os 3 primeiros anos. Normalmente eu penso que muitas empresas não prosperam, porque se investe tudo na época da formação da empresa, seja em alugar um espaço, seja em reformar, seja em adquirir, e se esquece dos 3 primeiros anos, que são importantíssimos. Então, o Brasil tem essa dificuldade. Eu acho que você, quando fizer seu orçamento aí, Écio, cuida disso também, que ele, né, ele capta Consultor, recurso, né? E capta recurso. Eu acho que eu não estou falando muita bobagem, mas isso é a grande realidade. Outra coisa importante é que é muito difícil, mas o mais importante é que você só pode entrar no negócio que você conhece, né? O que mais chega, todo dia chega gente, às vezes, minha mulher, que está aqui na frente, né, meu amor? Meu amor, vamos abrir isso, vamos abrir aquilo. Eu digo, Juliana, veja, eu não entendo disso. Então, das duas, uma, ou a gente vai contratar a peso de ouro alguém que entenda, né? Isso é complicado. Ou a gente vai abrir alguma coisa numa área que eu entenda alguma coisa, eu tenho algum familiar, ou eu já vivenciei isso. Se não é batata, não prospera. Então, para se abrir um negócio é isso, é se preparar para os 3 primeiros anos e você procurar abrir no ramo que você conheça do assunto que você está proposto a fazer, né? Ou contrata a Écio para ajudar. Ou contrata a Écio. já faz o merchan. Eu tenho uma historinha interessante disso. Assim, na minha consultoria, a gente faz o trabalho de captação de recursos lá do Banco Nordeste, outros bancos, mas também, com o tempo, os clientes começaram a procurar pedindo outros serviços, né? E aí teve um caso, um advogado me procurou, e advogado bem sucedido e tal, estava com um recurso, e aí ele disse, eu estou querendo abrir um restaurante aqui em Boa Viagem. Conte um pouquinho mais. Ele disse, não, é na linha do restaurante A, B e C. Eram só restaurantes assim topados, né? Restaurantes. Exemplo. Muito Eu sou do bons, entretenimento, eu gosto de nomes. Não, deixa eu falar. Não o nome dele, não. mas o exemplo Não, de de restaurante. Não, restaurantes Espetos, tipo bargaço. exato. E aí ele disse, eu tô com recurso e tal, então quero, mas também tô querendo usar o Banco Nordeste para financiar. Eu disse, tá, beleza. Mas você é advogado e tal, me conta um pouco, né, como que chegou essa ideia e qual a sua experiência com os setores. Não, veja, eu tenho uma experiência gigantesca nesse setor de restaurantes. Aí eu disse, me conta aí, né? Eu achava que ele ia dizer que tinha feito... Ele vai pro happy hour todo dia. Curso de chefe, alguma coisa assim. Não, eu já almocei e jantei em cada restaurante que você não vai imaginar. Aí eu me segurei para não dar uma gaitada na frente dele, né? Disse, olha, fulano, não é bem assim, né? Vamos primeiro fazer um plano de negócios, porque você precisa ter consultoria para isso, para aquilo e tal, para depois ir conversar com o banco, né? E esse é o grande erro da maior parte dos empreendedores. Por isso que você tem uma mortalidade muito alta. Não se faz um mínimo de estudo, né, para se montar aquele negócio. Não precisa contratar Écio para fazer o plano de negócio, não. Você pode ir no Sebrae. No Sebrae você tem algumas consultorias, e aí tem a consultoria para você fazer o seu próprio plano de negócio. E aí vai estudando. Olha, eu preciso disso para investimento, para isso, para aquilo. DRE, ninguém sabe o que danado é uma DRE. Mas novamente, é algo básico para você fazer qualquer negócio. Quanto que eu preciso faturar para cobrir os meus custos e nem ganhar nem perder, que é o ponto de equilíbrio, o famoso ponto de equilíbrio. A pessoa pergunta, ponto de equilíbrio, aí fica imaginando uma corda bamba, né? Pronto, é mais ou menos isso. E a maioria confunde muito, porque acha que receita já é lucro, né? Então, assim, isso é o básico que qualquer empreendedor, é como se fosse uma faculdade, né? Você precisa estudar aquele negócio para poder empreender. É numa área completamente diferente da sua, que você não conhece, então, novamente, precisa ter consultores, precisa ter pessoas que conhecem daquilo para você fazer o mínimo, né, de preparação antes de botar o dinheiro. Porque
também tem o seguinte, na hora que você está investindo é tudo lindo, né? Mas depois que a coisa começa a rodar, Que a dívida chega. e que a dívida começa a se acumular, leva muitas vezes anos para você se livrar daquela dor de cabeça que você criou para você próprio. Então, o que eu digo muitas vezes contrata Écio, gasta com Écio tantos reais, mas vê que aquele negócio talvez não fosse para você, Sim. é o melhor dinheiro que você perdeu na sua vida. Não, perdeu não, pô. Não, Que é isso? mas Assim, investiu, né? Mas eu tô isso- dizendo assim, se for pensar que você tá perdendo algum dinheiro, é melhor você perder o dinheiro da consultoria para te mostrar que só daria certo sob tais circunstâncias, do que você ir com a sua, meter a cara, fazer e depois ter um gasto muito maior para se livrar daquele abacaxi. Tem um ditado que diz, né? Feliz daquele que consegue fechar a sua empresa, tá? Porque a gente sabe, depois que a coisa desanda, para fechar é um trabalho. Eu tenho um hobby, eu cozinho há bastante tempo, há 20 anos, eu acho. Eita, não foi o Wilson não que falou comigo. Não, naquele foi dia. não, né? Mas eu tenho um hobby, eu já pratico isso há muito tempo, e às vezes a gente conversando, minha mulher mesmo, vamos abrir um restaurante, veja, não tem nada a ver. Simplesmente eu cozinho de hobby. Eu vejo azeite, é outra história. Veja, eu não entendo nada de restaurante, apesar de saber cozinhar. Porque é outra pegada, eu vivo dizendo isso. Então não adianta o cara, eu cozinho, então vou abrir agora um restaurante. Veja, é outra história, é outra pegada, então não tem nada a ver, é aquela história. Então às vezes, por você frequentar um restaurante muito, você acha que é capaz de abrir um restaurante, não tem nada a ver, né? Eu fiquei curioso aqui agora. A gente passeou pelo cenário nacional, né? A gente falou, né, do quão adverso está esse cenário tão instável. E Pernambuco, Écio? Outro cenário nacional. Outro país, né? É outro país, né? Pernambuco, meu país. Qual é a tua visão para Pernambuco? Pernambuco, a gente está nessa mudança, né? Você tinha aí uma gestão de governo do PSB, né, e aliados, que ficou por muito tempo no poder. Houve uma acomodação muito forte, né? E aí Raquel veio com esse processo de ruptura. Todo processo de ruptura, principalmente com um prazo muito longo como esse, não se resolve da noite para o dia. Mas o tempo está passando também, né? Raquel já vai aí no seu segundo ano de mandato. Teve uma arrumação de casa muito forte para se fazer. E agora a promessa do governo é começar a apresentar muitas das entregas, né, que foram organizadas no ano passado. Eu, particularmente, fiz um estudo recente, não foi nem contratado pelo governo do estado, e sim pela ADEME, para avaliar os impactos na economia de um programa que foi desenvolvido pelo governo Raquel, que é o programa Morar Bem. É um programa que ele dá um subsídio para a família que vai entrar no Minha Casa Minha Vida, um subsídio de 20 mil para financiar até 190 mil. E tem recursos do FGTS, porque o que acontece? O FGTS destina um orçamento para os estados e Pernambuco nos últimos anos não usava o orçamento do FGTS. Falta de política. Então, esse programa, ele vai utilizar o recurso. Aí eles destinaram 200 milhões de reais que viram 2 bilhões de reais, porque pega o dinheiro do FGTS. E aí eu estimei o impacto disso na economia. Veja, isso é uma política bastante interessante. E aí a ideia é ver se eles continuam desenvolvendo outras políticas também que tragam esse impacto. Um fato muito relevante é que desde que Eduardo Campos resolveu sair candidato à presidência, que a gente é oposição. Quando ele se tornou candidato, virou oposição. Quando houve o impeachment, o governo daqui era oposição de Temer. Foi oposição de Bolsonaro. E agora ela consegue ter uma conversa com o governo. Então isso está ajudando a trazer também recursos para cá. Mas não é da noite para o dia, né? Pernambuco tem a segunda maior taxa de desemprego do país, alta taxa de criminalidade, infraestrutura de rodovias péssima e vários indicadores, né? E você não resolve da noite para o dia. Então tem que ter um pouco de paciência também, mas claro, paciência com cobrança, né? Sim. Tem que estar sempre cobrando. Pernambuco gigante, né?
Sempre, né? Mas agora é aquele Mais momento. ou menos, né? Mas, pô, tá em crescimento. Tem que galgar muita coisa ainda. Agora é aquele momento que a gente vai abrir para as perguntas. Vamos começar pelo lado A, pela direita aqui. Quem quer fazer perguntas para o Elcio? Ou para o professor Felipe, ou para o Wilson? Para mim, não, que eu não conheço muito. Tô brincando, galera. Mas quem Sobre quer fazer sobre futebol, a gente com resenha. Mas quem quer fazer alguma pergunta? Aqui lado direito, lado esquerdo. Ali, ó. Quer fazer a pergunta? A gente vai. Aí você vai me dizer seu nome, qual o período do curso, qual curso está fazendo, tá certo? Esse é um ponto importante, né? Muita gente vê a inteligência artificial como um grande vilão, né? Que vai deixar muita gente desempregada, né? E o próprio Elon Musk inicialmente era a favor, agora já está mudando. Aquela coisa, né? Quando pisam no seu calo, você começa a ficar assustado. Mas eu já acredito que não é bem assim. A gente não pode rejeitar uma inovação tecnológica. A gente tem que abraçar e tirar o melhor proveito dela. Tá? Então, em todas as áreas, isso é algo que precisa ser trabalhado. E na área de economia, de finanças, também. A gente tem que estar utilizando a inteligência artificial para fazer melhores previsões de mercado, melhores previsões de negócios, de investimentos. E os recursos são escassos, né? São limitados e você precisa usar de uma inteligência artificial ou de outras ferramentas que melhorem a assertividade da análise como economista que você vai fazer, certo? Vai te deixar desempregado? Não, olha, se fosse assim, tantas outras melhorias que a gente teve no passado, a gente não ia poder adotá-las, não ia poder abraçá-las. Então, eu não concordo com isso. E assim, as profissões elas vão se reinventando, elas vão se ajustando para novas tecnologias que surgem. Né? A parte de contabilidade, por exemplo. Você tem uma reforma tributária. Os contadores vão ficar tudo desempregados, né? Não é bem assim, né? Não vai acontecer isso. Aí, ao invés de focar muito em todo dia que sai uma regra nova, né, você vai estar agora focando em um melhor atendimento no serviço que você deve prestar para o seu cliente, em análise de balanço, em melhoria de
indicadores que a empresa precisa para sobreviver. Ou seja, as coisas vão, né, se reinventando, se ajustando para as tecnologias que surgem, né? Eu sou defensor da adoção, sim, da inteligência artificial, mas a gente precisa saber tirar proveito dela. Mais uma pergunta ali. Boné, camisa do Boca Junior aí. Boa noite, meu nome é Vinícius, estou cursando o primeiro período de economia, talvez o mais novo aqui entre todos, e pretendo cursar economia diretamente para o ramo da Bolsa de Valores e seguir esse ramo. E como eu nunca tive uma experiência de trabalho sobre, né, esse ramo, eu queria saber sua perspectiva sobre o trabalho diretamente na Bolsa de Valores, se tem um certo futuro. Não, tem sim, tem bastante futuro, muito mais hoje, inclusive, do que lá atrás, quando eu era estudante, né? Você hoje tem lá a Faria Lima, né? Mas existem, com a internet, existe uma descentralização que cada vez mais está aumentando. Hoje você tem vários escritórios da XP espalhados pelo Brasil. Recife é um polo de finanças, tá? Hoje tem um escritório da XP ali na Domingos Ferreira, não sei se você já viu. Isso. E aí, isso é só mais um indicador de que há essas oportunidades. Agora, é claro, não dá para você ficar preso só ao que você está vendo em sala de aula, né? Como eu tinha dito antes. Tem muito curso que vale a pena você estar fazendo. Já vou lhe dizendo logo, entre no Twitter, né? Agora chamado X, né? Porque toda a confusão, todas as resenhas do pessoal de finanças está lá no X. E aí você vai conhecendo e vai até estudando muito com o que é postado lá. Como eu disse, tem muita treta, tem muita confusão, mas tem muita gente boa lá que faz análise gratuitamente e está colocando lá para todo mundo acompanhar. E claro, ele está, novamente, construindo o nome dele, mas entregando conteúdo. Então, não se prenda só à sala de aula. Você quer ir nessa área, existem diversas certificações, né, também para você correr atrás. Mas seja bem-vinda aí. Agora, do lado esquerdo aqui da nossa plateia, tem alguma pergunta? Tem sim. Boa noite, eu me chamo Newton, sou aluno do professor Felipe ali. O senhor falou no início que os juros da Selic, a taxa Selic está baixando, era de 3,75, agora está 10. 10,5. E 10,5, eu acho. E o senhor também falou que os juros, acho que é 10,25 também. 10,25. E os juros também tá baixando, porém não com a velocidade que a gente gostaria de praticar, né? Mas quando a gente vai no mercado, eu falo isso que a gente, nem todo mundo ganha legalzinho, né? Mas quando a gente vai no mercado, a gente não vê essa baixa de preço correlacionado aos juros, a baixa dos juros e a baixa da taxa Selic. Eu queria saber, uma curiosidade minha, talvez de bastante gente aqui, quando que de fato essa baixa de preço dos alimentos, dos preços dos serviços irão acontecer da mesma forma linear quanto aos juros? 10,5. 10,5. Veja, primeiro, os juros, eles, que a gente estava comentando aqui, eram os juros de curto prazo, né, que é a Selic, e o juro de longo prazo, que é desses títulos que o governo vende. Esses não estão caindo, esses estão subindo, por conta desse risco que eu comentei que está aumentando. E aí você está falando de outros juros, que é os juros que chega lá no consumidor final, para o financiamento do carro, financiamento da casa. Esse daí, ele, à medida que a Selic cai, é para ele também cair. Só que você tem aí outras variáveis. Por exemplo, não tem muita concorrência. Você tem
poucos grandes bancos aqui no Brasil. Você conta nos dedos quantos tem. Aí essa falta de concorrência, os juros ficam lá nas alturas. Tem risco. Quando você, por exemplo, não tem uma legislação e quando você atrasa o seu pagamento, o carro, por exemplo, com 24 horas o banco pode tomar ele de volta, o que acontece? O custo do financiamento fica mais alto. Então esse é um risco também. Então tem vários fatores que complicam para que esse juros chegue lá na ponta num patamar aceitável, certo? E aí tem outra coisa também. Quando a gente vai olhar essas estimativas de juros, se olha muito para os juros do cartão de crédito. Mas se você olha os outros juros, eles são em geral mais baixos. Então é midiático, né? Chama muita atenção o do cartão de crédito. E ele é muito alto porque a gente, no Brasil, somos o único país que faz parcelamento de cartão de crédito. Nos Estados Unidos, na Europa, não tem isso. Mas é muito incipiente. Né? Aqui é nossa prática, né? Tudo parcela. Até na farmácia. 24 vezes sem juros. Você vai na farmácia, né? Não, minha menina vai botar aparelho. A dentista disse, eu parcelo em 18 vezes. Eu disse, o cartão aceita 18 parcelas. Eu ainda não fechei isso, amanhã que eu vou resolver. A quantidade dos juros, né? Não, sem juros. Sem juros. Gostei da dentista, passo contato. Pois Não, o engraçado é que o brasileiro adora parcelar, né? Um dia desse eu fui comprar uma bicicleta pro meu filho e fui com um amigo meu e vive bem, eu não vou citar, mas ele é robusto, ele tem uma empresa, é estabelecido, a empresa dele fatura mais de R$ 1 bilhão por ano. A gente foi comprar a bicicleta, né? Eu cá comigo, cheguei lá, uma bicicleta pro meu menino, na verdade 2 pro meu menino e 2 pro menino dele. Aí ele disse, não, sei lá, a bicicleta era R$800, 2 dá 1.600, né? Eu cá comigo, eu digo, pô, vou dividir aí pelo menos umas 4 vezes, né? 4.400. Aí quando eu ia dividir em 4, aí eu digo, ô fulaninho, e tu? Ele disse, divide em quanto? Ela disse, divide até em 10, ele em 10. Em 10. Aí eu me afrouxei, né? Eu digo, dá pra ser em 12, não? Eu tava querendo bancar, né? Então, enfim, o cara tem muita grana, a fatura foi... Mas o brasileiro tem esse costume, dividir em 10 vezes. E foi dividido em 10 de R$160. Eu, no embalo, também dividi em 10, né? Obviamente, né? Mas você vê, é cultural, né? Sim, mas na verdade, dinheiro tem preço, né? Então... Se é o mesmo preço de à vista ou dividido em 10, eu vou dividir em 10. Resumindo, tu vai dividir em quantas puder. 14. O aparelho vai em 18. Vai em 18. Você chega na farmácia lá, aí a menina do caixa, o senhor quer parcelar em quantas? 24? Aí ela, senhor, se você perguntou quantas eu quero, né? Quantas você pode? Aí, não, em 4. Eu disse, tá, bota em 4 e tal. Tem mais alguma pergunta, não, mas pessoal? só para finalizar, o preço dos alimentos, o preço dos produtos. A inflação, ela cedeu, mas não quer dizer que os preços baixaram, que o preço dos produtos caiu, tá? Muita gente confunde uma coisa com a outra. A gente teve inflação e os produtos ficaram com um patamar alto. Esse patamar é que parou de crescer, ele agora deu uma estabilizada. Para cair, aí é problemático, porque se cair, significa que o país está em recessão. E eu não sei se é bom para o país ele entrar em recessão. Então, isso aqui é meio complicado, entendeu? Você falou do arcabouço tributário, que vai, entre trancos e barrancos, né, vai estar pronto acho que até o 32. Eu ensino aqui na casa gestão do varejo. É a pergunta que eu faço, né? Meus alunos estão aqui também prestigiando aqui o evento. Quais são as perspectivas para o varejo com toda essa, né, com essas mudanças que vem por aí? Pois é, coitado do varejo, né? A Selic parando de cair, pro varejo isso é péssimo. Porque justamente o brasileiro gosta de parcelar. Para parcelar precisa de crédito. E o crédito está muito caro. Então você vê essas grandes varejistas estão sofrendo horrores. Uma quebradeira muito grande. E ainda, esse é só um ponto. Né? Mas existe também a própria mudança do varejo. Né?
a inteligência artificial, a própria internet, as redes sociais. Você hoje tem que estar em todos os canais de venda, você não pode estar só na loja física, e tem que ter integração. Por exemplo, um eletrodoméstico, né? Você vai numa rede dessas de shopping, cara, parece que você voltou para a década de 90. O vendedor lá, deixa eu fazer o cálculo aqui do desconto que eu vou lhe dar, não sei o quê. Olha, as últimas vezes eu perdi a paciência e fui embora. E muitas vezes ele diz, não, mas se você comprar online e retirar não sei o que e tal, bote meu código e eu vou lhe dar um desconto. Ou seja, isso precisa mudar e ainda está assim. Então, o varejista ficou parado no tempo, muitos. É isso que eu ia perguntar. Eu tenho uma teoria, mas queria te escutar. Por que hoje em dia, quando você vai ao shopping, eles preferem muitas vezes que você compre no site para sacar na loja? Por conta do nosso manicômio tributário. O que acontece? Você compra via site. As farmácias estão assim também. É mais barato hoje comprar pelo aplicativo da farmácia e retirar lá na loja ou receber em casa, depende da sua urgência, do que comprar lá na loja. Porque você tem a guerra fiscal e aí muitas dessas lojas têm uma central de distribuição na Paraíba, que aí paga um ICMS mais baixo do que o daqui e vende aqui com o ICMS de lá. Aí você paga, quer dizer, ele paga menos imposto e repassa. Mas tu também não acha que já é um movimento dele querer deixar a internet mais forte para eliminar as lojas físicas? Não, porque o Bradesco, o Banco Bradesco está fazendo isso. O Bradesco está acabando com as lojas físicas dele, né? Não acha isso não querendo aquecer a internet? Mas o movimento dos bancos também é muito parecido com o do varejo, né? Quem que quer ir pegar a fila de banco a não ser o vovô ou a vovó que se recusa a confiar em colocar uma senha. Que danado de Pix. Né? Pois é. E o problema é a senha do smartphone, que ele não quer colocar de jeito nenhum. Aí vai fazer a transação lá no caixa. Mas é um movimento que os bancos vão dar uma enxugada boa e aí você vai ter mais a retaguarda trabalhando, né? Com acesso via chat mesmo, ou via telefone, ou via rede social, né? A gente vive essa transformação constante dos nossos das formas de consumo, né? De produto e de serviço. Isso não vai se acalmar nem tão cedo. Tem ainda muita coisa pela frente aí para acontecer. É muita ginástica, né? O professor Felipe, tem alguma pergunta para fazer? Na verdade, só para complementar, a gente também tem os marketplaces também, né? Essas Shopee, Shein, AliExpress, que é uma grande ameaça também para o varejo, né? Isso é uma grande briga, esse valor mínimo de compras online dos $50, que é a grande discussão, né? O quanto você desestimula o mercado interno, né? Não, mas quem paga é a empresa. É verdade. Eu já pensei. Não é verdade. Eu já pensei que minha mulher tinha um namorado chinês, porque eu nunca vi chegar tanta coisa da China em casa, viu? Eu digo que tem alguma coisa errada aí, né? É muito bom, mas a gente tá... Tudo que é bom dura pouco, essa. Você passou 2 horas, mas é que você tá passando mais de 1h30. Tá. Reflita. Eu queria agradecer ao professor Felipe por estar fazendo essa... Eu tô mediando, mas você é o nosso especialista da casa, então um prazer enorme estar aqui com essa noite. Muito obrigado, professor Felipe. Quero agradecer ao Écio, né, ao Wilson pela oportunidade. Está sendo um momento único, né, não só para mim, mas para todos os alunos. Por mais momentos assim, para que a gente possa beber na fonte, né, de tanto conhecimento, que a gente possa proporcionar espaços assim de amplo conhecimento para a gente poder estar se atualizando e aprendendo mais. Muito obrigado, Wilson, por estar abrilhantando essa noite aqui com a gente. Eu que agradeço, eu acho que agradecer ao professor Felipe, a Écio, o carinho de estar aqui conosco, né? A gente ouve o convite.
ele de pronto atendeu. É muito gratificante. A você, Gabriel, que, né, é uma aquisição nova da casa. Eu acho que o Gabriel está há quanto tempo? 4 meses. 4 meses. E já é uma identidade, já né, cria da casa, apesar dos vários convites de outras instituições para lhe levar. Você vai ficar aqui a pulso, né? Mas repetindo, agradecer a Écio pela gentileza, professor Felipe também, e a vocês por participarem, gente. É estímulo, eu acho que fazer. Adicione nas mídias sociais, eu não entendi muito disso, mas veja, é importante, eu acho que foi bacana, eu venho aqui muito para descontrair, a minha função é meio que descontrair. Você está vendo o Gabriel assim, mas o Gabriel é sério, né? Honestamente falando, ele brinca muito, mas no corpo a corpo ele é um pouco mais sério. E eu acho que a ideia do podcast, ExudaCast, é trazer um pouco de movimento, uma coisa leve, que não dê sono, porque eu já tive muito aí atrás, e é um saco às vezes você tá, né, escutando a palestra, a gente trazer um pouco da mobilidade, da brincadeira. Eu acho que é uma grande diversão com conteúdo. Esse é a história do podcast aqui. Estimulem, gente, venham, prestigiem, preste atenção, a gente sempre vai estar, isso está começando, isso é um sonho que está começando. Nós vamos colocar sempre a programação semanal. A gente ainda deve ter alguns esse semestre, que daqui a um mês está acabando a aula, mas para o segundo semestre a gente vai fincar o pé e toda semana nós vamos ter 2, 3 convidados, externos e da casa também. Eu vou vir em algum momento também conversar sobre a Exuda, dividir um pouco com você o projeto, o que a gente pensa da instituição, mas prestigiem, divulguem e venham, que isso é importante para vocês. No final das contas, são besteiras, são detalhes, e lá na frente pode fazer a diferença, né? Essa é a ideia do podcast. Obrigado a vocês, a Gabriel, a Felipe e a meu amigo Écio. Lembrando, gente, que a hora de Écio é muito cara e a gente... eu paguei em dólar, viu? Paguei em dólar, viu? E vocês estão ganhando aí gratuito. Brincadeiras à parte, Écio. Muito obrigado por ter abrilhantado também essa noite, por ter repassado não só sua trajetória, mas trazer um pouco da sua perspectiva. De fato, ele foi o nosso consultor por 1h30 aí, trazendo várias coisas. Que privilégio. Que privilégio, muito obrigado mesmo. E uma excelente noite para você. Eu que agradeço novamente aí o convite de Wilson. Parabéns à instituição, né? 50 anos, como você disse, 0,1%, talvez até menos que isso. 40% é 0,1, né? Então, 40 anos. 40 anos, quer dizer. 40 anos é 0,1. 40 anos é 0,1. Então você deve estar no 0,01%. Ou seja, é aquela... São poucas as empresas que você consegue ver uma longevidade, né? Mas também num setor que é fundamental, que é ensino. É claro. Né? Então... E é mais desafiador ainda, porque precisa estar se reinventando. Foi um prazer estar falando aqui com todos e me desculpem até, eu fui dar uma palestra quinta-feira em Garanhuns e voltei de lá com um presente, que foi uma gripe. Eu passei o fim de semana bem derrubado, a gripe foi embora, mas ficou ainda um pouco da tosse, e aí a água aqui estava ajudando, mas a ideia foi falar um pouco realmente... que eu já tive também do outro lado assistindo e um pouco da experiência, um pouco das perspectivas em termos de economia e de mercado. Você, da mesma forma que a profissão, se você escolhe bem feito, se você faz o seu dever de casa, você passa todas essas crises, né? Com certeza o Wilson e a família dele não passaram só uma crise, passaram diversas crises e estão aí completando 50 anos de empresa, né? Então, um bom dever de casa, né, foi feito, né, muito pé no chão, né, mas pensando sempre olhando para frente. Né? Então, assim, não tô querendo deixar ninguém desanimado, mas a gente precisa entender o que está acontecendo na nossa economia, nos mercados, para poder se planejar e passar bem por qualquer dificuldade que venha pela frente, tá certo? Obrigado, pessoal. E aí, fazendo o meu merchan, né? Quem não me segue ainda e quiser seguir nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, no X agora, basta procurar lá por Écio Costa. Tem canal do YouTube também, tem aulas minhas da época da pandemia,
E eu dei tudo online, né? E aí gravei e joguei lá no meu canal do YouTube. Aí vocês podem dar uma assistida lá para ajudar no curso de economia daqui também. Tá? E estou à disposição. Obrigado a todos. Muito bom. Quer deixar também seu arroba? A gente tá nesse momento. Me achando. Seu momento, cara. Muito obrigado. Quer não? Wilson, se quiser. Eu não Brincadeiras à parte, galera. E pra você daí de casa que ainda não é inscrito no canal da Exuda, corre, clica aqui, ó. Compartilha, se inscreve. E outra, vai lá no Instagram, porque toda semana a gente vai estar compartilhando quem é o próximo convidado, qual vai ser o horário. E quem sabe você se interessa, beleza? E pra todos que abrilhantaram também, porque vocês são o convidado número 1 da gente, que tá aqui na plateia. Pessoal, muito obrigado. Boa noite pra vocês, boa noite pra todo mundo. E até a próxima. Até o próximo ExudaCast. Tchau, tchau.